Nós vamos ler a partir do versículo 12. O homem de Belial, o que professa iniquidade, né? O homem vicioso anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Quer dizer, o objetivo desse indivíduo é fazer confusão. Tem um dom, ele é dotado de fazer confusão. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, assassinos, né? E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Esses são os pés que se apressam a ir para o mal. E eu falei que eu ia pregar sobre os 2 tipos de pés. Isaías 52. Os nossos pés é o que nos levam. E na última ceia eu falei alguma coisa sobre os nossos pés, antes do lava-pés. Vocês lembram? Que os mesmos pés que Jesus lavou estavam dentro da sala do Sinédrio vendendo Jesus por 30 moedas. E talvez o mesmo pé que você lava vai levar uma língua para falar de você a alguma casa ou a algum lugar, ou em alguma pessoa, né? Vamos ler Isaías 52, versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Esses pés são bem melhor. Anuncia boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. E quem tem tempo para falar coisa errada, tem tempo para falar o evangelho. E é melhor falar o evangelho, isto é, ser portador de boas novas, do que de más notícias, né? Vamos ainda ler algumas escrituras. Eu creio que nós vamos ter um bom tempo na presença do Senhor. Oremos. Pai, te damos graça, que tua palavra nos ajude nesta noite. Estamos aqui para ouvir o Senhor nos corrigir, exortando-nos através da tua palavra, e ela é para nós o conselho que o Senhor tem. Por isso, ajuda-nos, Pai, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos, nesta noite, falar sobre os 2 pés. 2 pés, quando eu falo, não é os teus 2, é os 2 pares de pés, né? E é muito comum nós condenarmos, como Tiago condenou também, a língua. Mas quem leva a língua? Quem leva os olhos?
Os pés levam você, levam eu, e levam a lugares ou para anunciar boas novas, ou então para semear contenda, briga, discórdia e levar más notícias. Que tem pessoas que são, parece que, portadoras de más notícias. E é ruim quando acontece algo, né, como os repórteres. Eles condenam, né, as notícias que eles proclamam, mas eles vivem daquilo. São verdadeiros corvos, urubus. Vivem da reportagem, mas condenam a reportagem que eles estão fazendo. São portadores, eles anunciam. É difícil para alguém só relatar a notícia, só relatar coisa ruim. E na vida cristã, nossa, nós temos, assim por dizer, no nosso meio também acontecimentos que não são agradáveis, que não são bons. Inclusive, na carta aos Coríntios, Paulo tinha uma família chamada Cloe, a família de Cloe, que também era portadora de más notícias. E ele disse: foi-me comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Ali havia alguém que ouvia as brigas e relatava as brigas. Era um porta-voz de más notícias, de coisas erradas. E nós sabemos que no nosso meio, nós somos um grupo, uma sociedade, vamos dizer assim, aonde há diversas famílias, e aonde há diversas famílias, onde há seres humanos, aonde há mentes, ali há problemas, ali há dificuldades, ali há coisas que acontecem que não são agradáveis, na verdade. Agora, estas coisas que acontecem, elas poderiam, não vamos dizer assim, ficar embaixo do pano ou embaixo do tapete, mas elas poderiam muito bem nós termos o Espírito Santo para tirá-las, arrancá-las de debaixo do tapete, ao invés de fofoqueiros, comunicadores, né, passarem. Agora, se isto fosse, vamos dizer assim, comunicado ao pastor, mas infelizmente as coisas não vêm ao pastor, elas vão a outros lugares. Talvez, eu não sei se eu sou, vamos dizer assim, um general que vocês têm medo de chegar em mim e conversar. Eu penso que não, né? Penso que não, porque na verdade eu careço da misericórdia de Deus, como vocês também carecem. E nós sabemos que, às vezes, famílias, pessoas que não têm nada a ver com o problema ficam sabendo, mas porque, na verdade, alguém levou aquilo. E coisas que não há necessidade, e às vezes saem daqui, vão para determinados lugares da nossa região, até às vezes do nosso próprio campo, né? E levam más notícias. Sabia o que está acontecendo lá assim, assim, com aquela família, sabia o problema do fulano, sabia o problema do ciclano. Que portador de má notícia, né? Que língua mais terrível essa, né? E por que ser assim? Você não acha que é ruim ser esse tipo de pessoa? Pés que está somente disposto a anunciar coisas ruins, isto é, dar mau testemunho, né?
E aquelas pessoas, nós vamos ler uma escritura de 1 Coríntios 15, versículo 33 e 34, e você vai entender o porquê disto. Na verdade, nós precisamos compreender estas coisas mais profundamente para poder não errar, não pecar, não falhar. Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis. Por quê? Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. E muitas vezes é levado coisas para crentes novatos, né? Que às vezes estão iniciando na fé. E aqueles crentes novos ouvem aquilo e pensam: puxa, eu achei que esta igreja era uma igreja santa, era uma igreja perfeita. Na verdade, você pensou correto. Porém, no meio da igreja perfeita, há o Judas Iscariotes, certo? Não tem jeito de tirar o Judas Iscariotes do meio da igreja, certo? Há aqueles que ainda não passaram pelo processo do batismo do Espírito Santo, não nasceram de novo e que são pessoas crentes, salvas. Mas há pessoas que ainda não chegaram àquele lugar. Então, nós sabemos que essas pessoas, elas não compreendem isto. E às vezes você pode jogar uma pedra de tropeço para aquela pessoa. E aquela pessoa se escandalizar e às vezes até se desviar antes de chegar ao novo nascimento. Por quê? Porque você não conversou coisa que deveria, né? Coisa que deveria ser conversada adequadamente, corretamente. Algo que fosse de edificação espiritual, algo que ajudasse aquela pessoa. Agora, nós vamos ver que os teus pés e os meus pés nos levam, e nós devemos olhar para eles como anunciador de boas novas. E você abra na Bíblia em Isaías 59, e veja um pouquinho disso aqui. O motivo de eu trazer esta mensagem sobre este assunto, os dois tipos de pés, é para nós, na verdade, sermos melhores cristãos, sairmos como verdadeiros filhos de Deus. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basiliscos e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. Que coisa, hein? As suas teias não prestam para vestes,
nem se poderão cobrir com as suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Você veja que nós oramos a Deus, nós buscamos ao Senhor, e nós pedimos para Deus nos dar um culto abençoado, e nós oramos para que Deus, então, venha e manifeste, e o nosso desejo é que Deus venha e cure, liberte, salve pessoas. Nós oramos para que Deus tire todo o impedimento que esteja impedindo de o Senhor vir e manifestar. E nós fizemos tudo isso, e nós devemos então ver uma coisa, pensar nestas coisas. Deus vem, Deus faz isso através da sua palavra. Agora, em primeiro lugar, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, a igreja, o corpo de crentes, eles têm que estar em um mesmo espírito. Em um mesmo espírito, veja. A igreja tem que estar em um mesmo espírito. O profeta diz que, se esta igreja estiver em um só espírito, em um só, dentro de 5 minutos, todos os que tivessem enfermos dentro da igreja seriam curados. E ninguém que desejasse o Espírito Santo, que não recebesse o Espírito Santo. Todos eles iriam receber. Por quê? Então nós oramos para que Deus abençoe, para que Deus mova. Mas nós precisamos, o quê? Chegar a uma unidade de espírito. E precisamos, para nós chegarmos a esta unidade de espírito, não é depois que entramos da porta para cá. Não, é lá no nosso lar, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas conversas, quando nos encontramos na praça, no centro, na casa um do outro, é lá que precisamos estar no mesmo espírito. É lá que precisamos estar em comum acordo. É lá que precisamos estar em comunhão. Aí o profeta vem e diz que o problema de haver, ele cita as escrituras, né? De 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, dizendo que é por causa disto que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Por causa da contenda, por causa que não discernem o corpo do Senhor. Eu não consigo discernir que você é meu irmão. Eu não consigo discernir que você é parte do corpo de Cristo. Aí, precisamos o quê? Vir com a palavra. Depois de vir com a palavra, nós orarmos um pouco, e a palavra entrar lá no problema da pessoa, e depois cantarmos um corinho, dizendo, eu quero te amar mais e mais, meu irmão, você faz parte do corpo. Para quê? Para que depois que a pessoa caia em si, porque ela está num estado de amnésia, lá na casa dela, no trabalho, onde se encontra, ela está esquecida que ela é crente, né? Lá ela briga, lá ela bate, xinga, faz o que faz, fala da vida do outro, para depois aí ter que vir aqui dentro, a palavra bater, aí cantar aquele corinho, alguém chorar, né? Alguém derramar uma lágrima, alguém vir ali se humilhar, pedir perdão, para daí ela cair em si, tu é meu irmão, tu faz parte do corpo de Cristo. Quer dizer, sem discernimento da pessoa é. Entende? Então não precisa isso. Nós devemos nos reunir aqui
É para adorar, para que vermos Deus nos falar tremendamente, edificar a nossa vida, crescimento espiritual, para chegarmos à estatura de um varão perfeito, né? Não para vir aqui querer acertar briguinha, contendinha, porque o fulano falou, diz, não, nós devemos é crescer na fé. Nós já éramos para estar saindo daqui já vendo paralítico andando, cego vendo, todas as sortes de maravilhas de Jesus ressuscitado no nosso meio. Mas como Deus pode fazer estas coisas? Não dá. Por quê? Porque a igreja não chega no mesmo espírito, na mesma fé. Mas precisamos disto, precisamos da palavra, né? Aí o profeta diz assim, quando o mundo vir a manifestação do amor de Deus, aleluia, e a bravura em nosso coração humano, que diferença isto será? Veja, que diferença, né? Isto será. Mas o mundo vai ter que ver. Meu Deus, o mundo vai ter que ver. Ver o quê? Ver o amor de Deus em nossos corações. Ver que nós realmente nos convertemos, né? Ainda bem que eu anunciei esta mensagem já no domingo, né? Porque senão alguém vai ficar pensando, puxa vida, mas o pastor vem mesmo para bater justamente hoje nisso aí, né? Não interessa, eu estava com isso aqui já anotado. Agora, se está batendo aí, olha, receba, porque eu não vou sair daqui sem falar o que está anotado aqui, né? No nome de Jesus, né? Veja, então, nós devemos realmente nos posicionar para receber algo da parte de Deus, algo que Deus nos coloque realmente no caminho, né? E a palavra de Deus veio para isso. Porque não adianta nós virmos aqui e as pessoas com problemas, e as pessoas com problemas de família, problemas no lar, problemas lá no trabalho, problema emocional. E eu vim aqui com uma mensagem dizendo, sabe de uma coisa, ali vocês têm aquela águia ali, agora tem o leão, agora tem o bezerro, tudo bem, isso tem o seu lugar, mas às vezes a pessoa vem ali precisando que realmente ele fale profundamente do seu problema, da sua dificuldade, e que Deus lhe ajude, né? Que Deus resolva o seu problema, né? Que Deus, agora depois de nós chegarmos a esse estágio de tiver tudo bem, então vamos saber o que é a águia, o que é o leão, né? O que é o bezerro, o que é o homem, aí tudo bem, aí vamos mais profundo, vamos subir mais alto, né? Mas enquanto não dá para subir mais alto, vamos cortar esses probleminhas, né? Essas dificuldades, esses diz que me diz que, essas contendinhas. Por que eu quero trazer isto para vocês? Porque eu quero que vocês cheguem à estatura de um varão perfeito. Eu quero que vocês tenham fé em Deus e vocês apliquem o sinal que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos irmãos, não somos? Somos irmãos, e os teus pés, eles te levam essa tua língua. E Tiago, ele foi muito tremendo quando ele disse, nós realmente tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Meu Deus, que Deus nos ajude, né? Agora, como chegar à perfeição, pastor? E agora? Queremos ser perfeito? Queremos, mas veja, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quer ser perfeito? Olha bem as suas palavras, então. Analise bem o que você fala. Por quê, pastor? Porque muitas vezes o que você está falando, você está matando alguém, você está ferindo alguém, você está machucando alguém. E palavras às vezes dói muito mais do que um soco na cara, né? Do que uma varada, do que um tapa. Então você tem que tomar cuidado. Por que tomar cuidado? Porque
o nosso irmão Salomão, ele disse em Provérbios, capítulo 18, ele disse assim no versículo 20, ele falou algo para nós, um conselho tremendo. Ele disse: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aí o que você profetizar vai acontecer. Por isso que você deve profetizar algo bom de sua família, de seu esposo, de sua esposa, de seu irmão. E não vá você dizer que você estará mentindo. Não. Eu quero que você mude o teu linguajar. Quando eu disse isso para uma família, deixa eu dar esse testemunho. Eu peguei um jovem e ele dizia para mim assim, às vezes, quando eu dizia: o teu pai vai melhorar. E o pai dele tentava ser crente. E ele sempre dizia assim: pastor, eu já vou dar, é tanto tempo para ele voltar ao que ele era. Ah, bom, aí está o problema. O problema não está no teu pai, o problema está em você. O problema está em ti. É você que está causando o problema. Eu quero agora fazer um tratamento em ti, para mudar o teu pai. É você, porque antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele tratou Marta. Primeiro. Fez com que ela cresce que ele podia ressuscitar. Não antes dele estar ali, nem depois, no dia da ressurreição, mas agora, o hoje, o momento. E muitas vezes nós também somos bons crentes do passado e bons crentes do futuro. E esquecemos que temos que ser crente agora. Né? Ah, quando era aquele tempo, olha como eu era crente, como eu cantava bem, como eu era bom. Sabe, daí depois nós começamos a pensar: não, mas mês que vem eu vou melhorar. Amanhã eu vou começar a jejuar. Crente do passado ou crente do futuro? Eu vou ser melhor. Não, você tem que ser agora. Deus é do hoje. Você tem que parar com essas tolices agora, já. Aí eu cheguei, peguei o rapaz e comecei a conversar com ele. Olha, assim, assim, assim. O que tu determinar do teu pai, o teu pai vai ser. E ele começou a mudar a linguagem dele. A respeito de seu pai. E dentro da casa dele, eu chamei, reuni a família e conversei e falei: hoje o pai dele está uma bênção. Hoje o pai dele está posicionado. Mas por quê? Porque tem que haver alguém que possa ajudar aquela pessoa. Não matá-la, não destruí-la. E você pode ser um bom assassino com a tua língua, segundo o irmão Brana, na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 1. Se você falar mal de uma pessoa, você mata a influência dela. E você é um assassino, por assim dizer. Meu Deus. Então que Deus nos ajude. O que mais pode fazer se eu começar a falar mal de alguém? O irmão Brana, então, você crê que o irmão Brana é um profeta de Deus? Você crê que ele pode te ajudar através da mensagem dele? Então, deixa eu ler aqui o que ele vai dizer para nós, se ele estivesse pregando no meu lugar. Olhem só, observe bem. Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, você pensa, ou a irmã, diga: Senhor, é um conselho, não me deixa jamais ter a raiz de amargura brotada. Por quê, irmão Brana? Porque o afetará. Vai ferir você, vai estragar você. Se você deixar uma raiz de amargura brotar no teu coração, isso vai estragar você. Não vai estragar o irmãozinho ou a irmãzinha, vai estragar você. Vai machucar você. E o que mais vai fazer, irmão Brana? E tirará o Cristo bem da tua vida. O que vai fazer, irmão Brana? Vai tirar o Espírito Santo de você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é uma fossa negra. O Espírito Santo é puro. Esse ácido venenoso de malícia e inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Quer dizer, se alguém fez algo errado para você, não crie amargura daquela pessoa.
Não fique com raiva dela. Não crie ódio no teu coração. Por quê? Porque isso vai tirar o Espírito Santo de você. Isto o fará, que mais? Sabe o que vai fazer mais, irmãos? Sabe o que vai fazer mais? Isso o fará correr daqui do tabernáculo. Então, começa lá na casa, vai parar onde? Na igreja. Vai parar dentro da igreja o problema. Não vai ficar lá em casa, porque vocês vão vir para a igreja. Você tem como matar o Espírito Santo? Olha o que o irmão Branham diz, isto matará o Espírito de Deus. Aí, você pode me dizer o que o irmão Branham falou. Bem isto. Que a outra coisa que eu quero dizer. Primeiro, nós temos que estar unidos, certo? Segundo, nós temos que estar com os nossos pecados confessados. Nada escondido. Terceiro, nós vamos ter que o quê? Estar em ordem na casa de Deus. Para quê? Porque se nós agirmos alguma coisa errada, nós acabaremos com o culto de hoje, de amanhã e de depois. E nós estaremos respondendo diante de Deus no dia do juízo, porque nós estragamos aquele culto. Então eu tenho que vigiar, nós somos um corpo. E um corpo de cristãos. Isto matará o Espírito de Deus, ou o afastará para longe daqui. E vai fazer mais o quê? Ferirá a seu pastor. É óbvio. Um pastor que tem o Espírito de Deus vai ficar triste. Vai ficar magoado, machucado. Fará tudo. Estão vendo? Não façam isso. Veja, pés. Para que foi feito os teus pés? Para que nós lavamos os pés na ceia? Foi para levar boas novas, levar notícia boa. Agora imagine, irmãos, aconteceu um fato numa cidade com um ministro. O que aconteceu? Eu cheguei daí na cidade, já estavam sabendo. Aí cheguei lá, eles me perguntam, pastor, soubesse, eu já sei desde o ano passado isso aí. Ah, o pastor já sabe, sim, a outra vez que eu vim aqui eu já sabia, mas eu não sou portador de más notícias. Pastor, soubesse, já faz tempo, mas não sou portador de má notícia. E também encerrou ali depois dessa, né? Daí eles nem mexem mais no assunto, né? Nem mexem mais no assunto. Então, um pastor encontrou com esse pastor, encontrou com ele, cumprimentou, e daí ele foi se abrindo. Por quê? Eu não sabia de nada. Tu não sabia? Ninguém te falou nada? Não. Não, mas o pastor Pisoni não te falou. Não. Então veja, irmão, para que levar má notícia, né? Para que levar? Para que ser portador de má notícia? Nós somos ensinados pela mensagem deste profeta, que se você não tem nada de bom para falar do teu irmão, o que ele disse? Não fale nada. Foi isso que ele nos ensinou ou não foi? Então, se ele nos ensinou isso, vamos manter o padrão que ele nos ensinou, gente. Não é assim? Então, para que usar os nossos pés, que nós damos para o irmão lavar, no dia da ceia, e nós sairmos por aí, entrarmos aqui, entrarmos acolá, irmos ali, e levar má notícia da vida dos outros, né, da casa dos outros. Veja. E aí o irmão Branham diz assim, ó, vocês somente se tornem um tanto mais unidos. É isso que nós devemos fazer. Olhem só. Amem uns aos outros. De qualquer forma, fale bem uns dos outros. E o que mais? Digam coisas agradáveis uns dos outros. E então Deus os abençoará. Aí você não vai ficar mais com aquela mão na cabeça assim, ai, por que Deus não me abençoa? Por que eu não sou abençoado? Começa a mudar a tua língua. Bota a tua língua no sal. Né? Que daí você vai ver, Deus vai começar a te abençoar. Deus vai começar a te abençoar. Aleluia. Glória a Deus.
Bendito é o nome do Senhor. Portadores de... Abram a Bíblia comigo. O que você deve fazer com os que trazem notícias ruins em tua casa? Não precisa nem ser na tua casa, na rua, onde encontra, né? Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1. Abriram, acharam? 2 Samuel, capítulo 1. Versículo 6, então. Então disse o jovem que lhe dava a notícia. Esse jovem trouxe uma notícia. Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse, eis-me aqui. E ele me disse, quem és tu? E eu lhe disse, sou Amalequita. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e a trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul. Sabe quem era Saul, né? Saul jogava lança em Davi para tentar matar. Saul perseguia Davi. Saul falava mal de Davi. Saul queria matar Davi. E quando Saul morreu, o que Davi fez? Chorou e jejuou até a tarde. E chorou, hein? E rasgou as vestes. E o indivíduo que veio trazer a notícia, olha só, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxe a nova, de onde és tu? E disse ele, sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse, como não temeste tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse, chega e lança-te sobre ele. Quer dizer, mata esse indivíduo. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Veja, Davi não poupou aquele que trouxe a má notícia. Vamos mais para frente, em 2 Samuel 4, versículo 8. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi a Hebrom, e disseram ao rei, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua semente. Porém Davi respondendo a Recabe e a Abanã, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhe, vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia, pois se aquele que me trouxe novas dizendo, eis que Saul morto é, parecendo-lhe bem aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse alviçaras. Agora, aqui dá a entender claramente, quer dizer, eu acabei com o teu inimigo, tá, Davi? Agora eu estou te contando que eu acabei com ele. Dá para entender assim, olha, que eles eram amigos de Davi e estavam querendo que Davi lhes elogiasse, fizesse uma boa coisa, matasse o meu inimigo, né? Que bom! Quer dizer, aquele indivíduo vem contando, sabe, aquele pastor que te perseguia, aconteceu isso com ele, caiu em adultério, fez isso. Que notícia, hein? Sabe, aquele irmão, aquela irmã que tanto falava mal de ti, olha, morreu. E você vai fazer uma festa por causa disso? Aquele irmão lá que te caluniava, que te perseguia, que sempre falava mal de ti, bateu num carro lá, tá? Caiu de uma árvore e quebrou um braço. O que você... Bem feito para ele. Que falou mal de mim? Bem feito para ela. É o juízo de Deus. Parece que é isso aqui que acontece, né? Dentro da igreja, né? E não deve ser assim.
Nós devemos ter misericórdia. Nós não devemos aceitar essas más notícias na nossa vida, na nossa casa. E esses camaradas pensaram, bom, eu vou trazer uma notícia dessa para Davi, é o inimigo de Davi, ele vai me honrar, ele vai achar o máximo, né? Sabe, aquela irmã, olha, ela falou mal de ti. E eu fui lá e, olha, fiz isso e isso e isso. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, né? A se ver livre desse tipo de espírito nojento, mesquinho, né? Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não quereria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem e cortaram-lhe os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, pois, a cabeça de Esbozete e o sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Veja, cortaram as mãos e os pés. Pés que anunciam más notícias têm que ser cortado. Você não acha? Você não acha que deveria ser cortado? Vamos falar numa linguagem espiritual. Você tem poder de cortar. Cortar com a tua... Mas tem ouvidos que são especialistas em ouvir más notícias. Aí você se deleita. É isso mesmo. Conta mesmo. Como é que foi? Como é que aconteceu? Me fala, não, mas me dá mais detalhes, tu estava contando muito por cima. Fala mais claro. Diga mesmo como é que foi, assim, ele quebrou a perna, assim, caindo, assim, direto, como é que foi? O carro bateu, assim, esmagou, como é que foi? Matou que jeito? Enfiasse a espada tudo, assim, até o cabo, como é que foi? Eles querem saber detalhe da desgraça dos outros. Como é que foi lá? Então nós temos que entender que nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus e o nosso cristianismo é diferente. É diferente dos ismaelitas, é diferente dos muçulmanos, é diferente do olho por olho e dente por dente. Cristo nos ensinou uma nova doutrina. Então não podemos ser assassinos. E abra em 2 Reis 20. Não podemos ser assassinos. Certo? Assassinos de lares, assassinos de vidas, de casas. E portadores de más notícias. Então, quando chegar alguém para trazer uma notícia ruim para você, de algum irmão, de alguma irmã, mata também. Como que eu vou matar, pastor? Dá uma espadada na língua, né? Diz assim, eu não quero essa notícia aqui na minha casa. Porque é ruim. Vamos ler a partir do versículo 12, porque uma das coisas que eu quero que vocês aprendam, sabe o que é? É saber visitar e saber receber visita. Vocês têm que aprender a receber visita e também aprender a visitar os outros. Mas como assim, pastor? Eu sei visitar. Eu pego meu carro, vou lá, encosto na casa do irmão, sento lá, tomemos chimarrão, tomemos café, almoçamos, conversamos. Eu sei visitar. Não é isso que eu quero dizer. Eu sei receber visita também, pastor. Eu preparo um almoço bom, eu preparo pudim para depois do almoço, eu preparo um cafezinho e se quiser descansar também tem uma cama. Eu sei visitar, eu recebo no portão. Não é isso também. Não é esse saber. Vamos lá. Versículo 12. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque o ouvira que Ezequias tinha estado doente. Até adoeceu o irmãozinho Ezequias, e agora eu lhe enviei um presente e uma carta dizendo que eu vou visitar ele. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que
tudo quanto houver em tua casa, com que se entesourão teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E aconteceu. O rei da Babilônia veio ali, matou, levou os tesouros, levou tudo. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Mas o que o pastor quer dizer com essa escritura? Tem gente, não estou dizendo vocês, mas eu quero prevenir vocês, porque é o seguinte, nós temos o quê? A nossa casa, o nosso lar. E nós não somos aquela, vamos dizer assim, aquelas pessoas que ficam pensando que todo mundo aqui é um anjo de asa, certo? Branquinho e tal. Nós não somos esse tipo de pessoa. Nós estamos buscando a perfeição e a perfeição está em Cristo. Você vai ver em mim falha, eu vou ver em você falha, erros, certo? Nós não temos utopia aqui, nesse sentido, certo? Ou vamos dizer assim, iludirmos-nos com uma santidade falsa, né? Ou com uma pureza falsa, né? Aquela pureza da freira lá do convento, né? Do agostiniano lá do... Não. Nós somos seres humanos, certo? E estamos caminhando para a perfeição. Claro, fugimos da aparência do mal, abstemos-nos do mal, fugimos do pecado, claro. Agora, eu tenho que saber receber visita. Você vai vir na minha casa. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber que na minha casa é uma casa transparente. Porém, você tem que saber que nem tudo na minha casa é do teu gosto. Você está me entendendo? É do teu gosto. Você, às vezes, vai olhar coisa que você não gosta. E que você, dentro de você, acha que é errado, que é pecado. Aí você vai olhar. Você tem que saber me visitar. Você tem que saber me visitar. Eu também tenho que saber receber você. E eu tenho que saber que você vai chegar ali e eu tenho que lhe dar o melhor, eu tenho que lhe respeitar, eu tenho que lhe honrar. Mas, contudo, eu tenho as minhas restrições dentro da minha casa. Você também, lá dentro da tua casa, você tem as suas restrições. Mas tem pessoas que são bisbilhoteiras, na verdade, que não sabem visitar a casa do seu irmão ou da sua irmã. Se eles vão no banheiro, eles procuram lá alguma coisa, né? Vasculham aqui, vasculham ali, para ver se acham alguma coisa, para depois te matar com a língua. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo, eu estou prevenindo. Você tem que saber visitar e tem que saber receber visita. Você entendeu? Se você vai numa casa, você vai saber que lá o menino, às vezes, da criança é um pouco moleque, é um pouco rebelde. Agora você vai sair falando do filho do Beltrano, da fulana, que o filho dele não é isso, não deveria ser mais educado. Para quem? Você deveria falar para a própria pessoa, não para os outros. Você tem que me entender que eu estou te ensinando e que eu não estou tentando ser, vamos dizer assim, alguém que domina você. Eu estou te ensinando a como você visitar. E você tem que saber que você tem que respeitar a casa do outro. Tem que respeitar a família do outro. Tem que respeitar o filho, tem que respeitar a esposa, tem que respeitar o esposo. Você tem que ter o quê? Domínio em si próprio, que você não é o chefe daquela casa. Que você está ali visitando. E que você não é você que vai querer mudar. Isso aqui está errado, irmão. Aquele quadro ali não pode ser assim, viu? Tem que virar assim. Ó, irmão, a televisão tem que ser no canto, não pode ser de lado assim. Ó, aquele quadro ali não pode ter, irmão, hein? Ó, cuidado, lá tem uma abelhinha assim que, olha, é do diabo. Gente, não é você que vai mandar na casa do fulano. Você não é o pastor da igreja. Você entendeu? Você tem que saber visitar e tem que saber receber visita também. Entende? E sem contar, né, naqueles que chegam e querem botar ordem dentro da casa dos outros. Sabe que não é assim? Tem que saber visitar, você tem que saber ir lá em casa. Se você não saber ir lá em casa, você vai ver uma revistinha lá e você vai dizer, na casa do pastor tem um diabo de uma revista lá. E vai sair, ó. E aí todo mundo vai pensar que o pastor é um capeta. Vem falar para mim. Se você acha que aquela revistinha está errada, vem falar para mim. Então saiba visitar e saiba receber visita. Por quê? Por quê? Porque tudo isso é para um melhor andamento da tua vida cristã. Você tem que saber essas coisas, certo? Saber a hora, né?
saber o dia que tem que visitar, né? Até isso você tem que saber, né? Então, saiba visitar. E outra coisa, não mostre tudo na tua casa. E porque tu não precisa. Cozinha, comida, tal, sala, companheirismo. E quarto é reservado. É do casal. O que tem que estar agora? O que tem que estar mostrando tudo? O que tem que estar falando tudo? Porque o meu marido é assim, porque a minha mulher é assim. O que tem a ver as tuas intimidades lá dentro do teu quarto para contar para os outros? Você tem que saber que a tua vida, se algumas pessoas pegam na mão, elas te matam. Elas te acabam. Ah, mas eu confio tanto, é o meu irmãozinho, é a minha irmãzinha de primeira. Né? Veja, é a tua irmãzinha de primeira, é o teu irmãozinho de primeira, mas cuidado. Cuidado. Então, saiba receber visita e saiba visitar. Vá visitar a casa do teu irmão? Vá. Mas o que você vê de errado lá na casa dele, você não é o pastor da casa dele, o pastor da casa dele é ele. E você não é responsável pela casa dele. Quem é responsável pela casa dele é o marido, é o cabeça. Eu não sou responsável, eu sou responsável em ensinar vocês. Se tem que dizer alguma coisa, né, para vocês, vem daqui do púlpito. Se tem que aconselhar alguma casa, alguma família aqui, sou eu, o seu pastor. Caso contrário, ninguém tem direito aqui de ficar metendo o bedelho em família de ninguém. E nem as irmãzinhas querendo dar conselho. Ah, mas deixa que eu vou te dizer como é que tu tem que fazer. E dá uma de pastorzinha, né, daquela família. E começa a pastorear aquela famíliazinha, né? Ah, essa aqui é as minhas ovelhinhas que eu estou ensinando como é que tem que ser. Não pode ser assim. Tem pastor a igreja, tem o escritório ali para chegar ali, conversar, a família, né? E se precisar me chamar lá, daí eu vou lá, vou conversar. Agora, ficarem pastoreando um ao outro, assim, tipo, isso vai dar problema. Tem casos que você pode ajudar, tem casos que você pode estender a mão, tem coisinhas simples, né, que você pode dizer, ó, irmão, não, isso aqui é assim, assim. Se ele vem te perguntar, né, tudo bem, você deve ajudá-lo, claro que você deve ajudá-la. As mais velhas devem ensinar as mais velhas o quê? A como ser boa dona de casa. Foi o que Paulo disse, não foi? Amém? Isso é o que você deve fazer. Diga para ela que ela tem que lavar melhor a louça, que ela tem que ilustrar Aí se ensine ela, você é mais velha, e se você faz isso, se você não faz, você nem deve ensinar. Né? Não adianta aquela relaxadona querer ensinar a outra a fazer. Não vai resolver nada. Então, na verdade, a mais velha tem que ensinar. Mas como ser boa dona de casa. Como fazer uma carne de panela boa, bem temperada. Como cozinhar um feijãozinho bom, daquele suculento mesmo, não aquela água barrenta com uns 3 grãozinhos de feijão, né? Vocês me dão licença, né? Vamos nos ajudar um ao outro, gente. Eu não sou inimigo de vocês, eu sou amigo de vocês. Amém? Que Deus nos ajude, então. Amém? Então vamos só ler esse parágrafo aqui. Certamente, depois de todos esses anos do campo, e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, quantos aqui querem ser bem-sucedidos com Deus? Então nunca permita que em qualquer ocasião o espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Você entendeu o que o irmão Branco quis dizer aqui? A leitura que eu fiz aqui? Se o irmão está errado, não desenvolva um complexo contra aquele irmãozinho. Não fica dizendo, tu é assim mesmo, tu é desse jeito, olha só o jeito que tu falha. E ela vai se criando um complexo em volta dela mesmo e ela vai achar que... Não, gente. Está vendo? Você seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. E se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Está vendo? Somente orem por eles e amem um ao outro.
Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Vamos orar? Você foi ajudado? Pai, eu agradeço a Ti. Tu és meu Deus. És o meu socorro. És o meu auxílio. És o auxílio desta igreja. Não queremos, de modo algum, desenvolver complexos com as pessoas que já têm o bastante para elas sofrerem, muitas vezes com falhas que elas não conseguem vencer, ficam perturbadas, choram e lutam para vencer. E muitas vezes nós, por ser tão santo, desenvolvemos um complexo contra aquela pessoa, sempre dizendo que ela está errada nisso, naquilo, e nunca oramos por ela, pedimos para que Deus a ajude, a liberte. Mas, Pai, ajuda-nos a nós mudar esta situação, mudar a nós mesmos, a olhar de um outro ângulo, a olhar de uma outra maneira o meu irmão, a minha irmã, e orar por ele, orar por ela, para que ela tenha vitória, para que ela consiga a libertação, para que ela consiga ser livre daquele espírito que, ó Deus, a perturba, e por certo ela não quer aquilo, ela não quer ser nervosa, ela não quer ser faladeira, ela não quer ser daquele tipo de pessoa, ele não quer ser aquele tipo de pessoa, mas há espíritos ali que aprendem e ela quer vitória. E nós oramos, então, Jesus, muda nós primeiro, muda nós para nós orarmos pelo nosso irmão, pela nossa irmã. E quando nós começarmos a orar sem perceber, nós vamos ver aquele irmão liberto, aquela irmã liberta. Foi isso que o teu profeta ensinou, Senhor. Quando nós vermos, eles estarão no nosso meio de novo, ali, ó Deus, glorificando o teu nome, exaltando a Ti. Então ajuda aquela vida, ajuda aquela alma, Pai, muda nossos sentimentos para o amor cristão. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus Cristo.